Esse é o meu país. Essa é a minha bandeira. Eu sou brasileiro. Então, gente, hoje vamos falar sobre como seria o nosso Brasil ideal. O nosso Brasil ideal, as pessoas são unidas, as pessoas lutam por um objetivo. No nosso Brasil ideal, não tem corrupção. No nosso Brasil ideal, as pessoas, quando veem R$ 10 na rua, ninguém passa ali e pega. Ao contrário, deixa os R$ 10 ali com uma pedra em cima para ele não voar, para que a pessoa que perdeu volte e pegue-o. Muitos de vocês dirão que isso é apenas um sonho, mas devemos sonhar com o nosso Brasil ideal. No nosso Brasil ideal, políticos são presos. No nosso Brasil ideal, políticos são honestos. É nesse Brasil ideal que eu quero que vocês briguem. Por esse Brasil ideal que eu quero que vocês briguem. Principalmente em relação à legislação, às leis. Desculpa. As leis são muito condescendentes com aqueles que pecam. Afinal de contas, um camarada que comete um latrocínio, né, que é roubo seguido de morte, né, ele tirou a vida de um pai de família. O pai de família tinha, vamos supor aí, seus 28 anos, acabou de ser pai, uma criancinha ali de 6 meses de idade. E aí? O bandido pegou, deu um tiro na cabeça do cara. O cara morreu, na hora. Essa criança vai crescer sem pai, a mãe fica sem o marido, e talvez, dependendo da pessoa, ela passe a viver a vida inteira sem o marido, porque ela vai ficar desgostosa, vai ficar traumatizada. A mãe desse rapaz, olha o desgosto dessa senhora, e ela vai ter que ajudar agora a criar um neto, e aí ela, por conta disso, começa a ficar doente, entra em depressão, começa a ter problemas cardíacos, problemas que ela não tinha antes. O pai desse rapaz, que já era um senhor, que já estava aposentado, volta para o mercado de trabalho para poder ter um pouco mais de dinheiro para ajudar a sustentar o neto. A nora passa a morar com o sogro ou com a sogra, ou às vezes com o pai e com a mãe dela, porque não tem mais condição de se manter sozinha, mesmo ela trabalhando. Enfim, olha a quantidade de consequências que o ato de um indivíduo criminoso, marginal, causou na vida de diversas pessoas. Pois bem, um camarada desse, vamos supor que o juiz chega lá e dá uma pena a ele de 21 anos. Ele já tem direito a recurso. Se ele for réu primário, se ele for não sei o quê, não sei o quê, daqui a pouco com 4, 5 anos o cara tá solto na rua. Peraí, ele sentenciou pelo menos 6 pessoas a viver a vida inteira sem um indivíduo. 6 pessoas. 6. O filho que nasceu, a esposa, que agora é viúva, o pai e a mãe do rapaz, o sogro e a sogra do rapaz. Então são pelo menos 6 pessoas que ficaram sentenciadas pelo resto da vida a viver sem a presença daquele ente querido, que poderia em muito contribuir para o sustento da família, para ajudar, para tudo. E enquanto isso, o vagabundo, criminoso, marginal, que ceifou essa vida, em 5, 6 anos está na rua. 4 anos. Se ele tiver um bom advogado, talvez nem seja preso, né? Afinal de contas, a nossa lei permite uma série de recursos quase que ilimitados por conta da ampla defesa. Gente, isso tem que mudar. Nós precisamos modificar a lei. A lei precisa ser mudada. O camarada matou um pai de família num latrocínio, num roubo seguido de morte. Gente, ele não pode ir para a rua. Nunca mais. Tem que ser, não digo prisão perpétua, mas ele tem que receber uma prisão adequada. Por exemplo, 120 anos, 250 anos por cada morte. Tá? Não é perpétua, porque o nosso ordenamento jurídico, a consciência dos nossos juristas não aceita a ideia de restrição da liberdade perpetuamente. Tá, ele não vai ser preso perpetuamente. Ele vai receber uma pena de 150 anos de prisão. Tá? A família vai receber a mesma pena. O garotinho de 6 meses, quando fizer 70, 80 anos, que ele vai continuar, ele vai ter 80 anos sem ter conhecido seu pai, né, gente? Sem ter visto o rosto do seu pai, sem ter tocado na mão de seu pai. Olha isso. Enquanto isso, o vagabundo que matou o seu pai está na rua?
Me poupa, né? Esse cara tem que ir para a cadeia por 150 anos. E durante esses 150 anos ele tem o direito, entendam bem, o direito de trabalhar e o dever de produzir para o Estado, para que essa produção seja revertida em prol da família que ele feriu, em prol da família que ele em prol, desculpa, que ele feriu, que ele machucou, que ele magoou, né? De que forma? Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que ele seja posto para trabalhar numa numa loja, numa fábrica de sapatos. Aquela fábrica de sapatos ali, ela gera dinheiro e esse dinheiro que será revertido para as famílias daqueles presos que eles machucaram, que eles magoaram, que eles ceifaram a vida, enfim, que eles fizeram alguma coisa contra aquela família. Portanto, a família que sofreu o ato que vai perpetuar por 20, 40, 50, 100 anos esse ato naquela família, de ter perdido aquele ente querido, vai receber uma contrapartida do Estado. Tá? Tem que ver para quem que da família que vai receber esse dinheiro. Tudo bem, que seja para a criança, por exemplo, que é o menor. Então ela vai receber o dinheiro do trabalho, do esforço desse preso ao longo da vida inteira, enquanto esse preso for vivo e estiver produzindo. Tá? Porque isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo que deveria ter, que deveríamos ter. Infelizmente, no nosso país, não é assim. Mas a gente tem que lutar para modificar esse ordenamento jurídico. Vamos lá, gente. Vamos brigar por novas leis. Vamos brigar pela punição efetiva de criminosos. O que acontece hoje? O cara mata o rapaz, o pai de família, vai para a cadeia por 4, 5 anos, se tiver um bom advogado, ele nem fica esse período na cadeia, consegue sair antes, talvez nem vá para a cadeia. E ainda, se ele estiver na cadeia e possuir filhos, a sua esposa e o seu filho recebem uma pensão, porque ele está na cadeia, que é o Bolsa Prisão. Me poupa, né? Bolsa Prisão é o escambau. Cara, pelo amor de Deus. Gente, precisamos lutar por um Brasil de nossos sonhos. Esse é um dos sonhos do meu Brasil e do nosso Brasil. É o sonho em que os criminosos sejam efetivamente punidos. E eu não estou aqui levando em consideração questões político-partidárias, tá? Esquece política, esquece PT, esquece PSDB, PMDB. Eu não suporto partidos, não gosto, não acho que eles vejam interesses da população, só veem os próprios interesses, independente do partido que seja, tá? Mas, infelizmente, nós temos que fazer com que esses políticos modifiquem as nossas leis. É isso aí, galera.